Olá, turma, aqui é a professora Luciana. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de filosofia. Nosso conteúdo hoje são os tipos de falácias não formais. E estudamos nas aulas passadas, né, sobre a lógica. Vimos os tipos de argumentação, né, que foram os dedutivos, os indutivos, e sendo que a analogia ela consiste em um tipo de indução, né? Então, vamos entender aqui o que é falácia, né? Falácia ou falácias ou paralogismos é um tipo de raciocínio incorreto que se apresenta como verdade. Então, ele é compreendido também como sofisma. O termo falácia ele deriva do verbo latino falare, que significa enganar. Então, as falácias que são cometidas involuntariamente designam por paralogismos e as que são produzidas com a intenção de confundir alguém numa discussão designam sofismas. Então, vamos aqui aos tipos de falácias não formais. Temos as falácias de afirmação. Essa falácia de afirmação do consequente, no caso, se em vez de afirmar o antecedente, afirma-se o consequente, ou seja, o raciocínio ele é inválido, cometendo-se a falácia da afirmação do consequente. Por exemplo, se as estradas têm gelo, o correio está atrasado, Então, o correio está atrasado, logo as estradas têm gelo. Então, em vez de afirmar o antecedente, afirma-se no caso o consequente. As premissas elas podem ser verdadeiras, mas a conclusão ela é falsa. A conclusão ela é abusivamente inferida, ignorando-se as outras alternativas. Na falácia de negação do antecedente, vemos aqui, comete-se quando se nega o antecedente em vez de se negar o consequente. Por exemplo, se as estradas têm gelo, o correio está atrasado. As estradas não têm gelo, logo o correio não está atrasado. Então, a falácia de negação do antecedente, ele no caso nega o antecedente em vez de negar o consequente. Na falácia da conversação, sucede quando os termos se convertem às preposições e respeitam as regras. Por exemplo, o professor fala. Logo, quem fala é professor. Então, não se respeitam as leis da conversação, certo? Na falácia da conversação. Na D, falácia de oposição. Ocorre quando não são respeitadas as regras da oposição de preposições. Como, por exemplo, na frase, é falso que todo homem é ignorante. Nenhum homem é ignorante. Não se respeitam as leis no caso da oposição, certo? Temos aqui as não formais. Elas provêm da falta de atenção, de equívocos, ambiguidades da linguagem, irrelevância das premissas, interesse em convencer, entre outras razões. Então, vamos compreender aqui algumas falácias. Temos a falácia do apelo à autoridade. Então, faz apelo à autoridade e ao prestígio de alguém para sustentar dada conclusão. Como, por exemplo, Pelé, o maior gênio do futebol no século XX, gosta de hambúrgueres. Logo, os hambúrgueres são o melhor alimento do mundo. Então, nessa frase, nós usamos o prestígio de Pelé, né, para sustentar o final da nossa conclusão. Temos aqui a falácia do argumento contra o homem. Nessa falácia, o argumento de autoridade ao contrário, ou seja, coloca-se em causa a credibilidade do oponente por meio de ataques pessoais, de forma a desvalorizar a importância de seus argumentos, como, por exemplo, na frase, este jovem afirma que foi roubado, mas que confiança nos pode merecer alguém que vive com uma ladra. Temos aqui na C a falácia do raciocínio circular ou vicioso. Também ele fica conhecido como petição de princípio. Então, pretende-se
provar uma conclusão partindo de uma premissa que é a própria conclusão. Então, considera-se como provado algo que se pretende provar, como, por exemplo, a frase, né? O aborto é um crime, logo comete um crime quem aborta. A nudez pública ela é imoral, porque é uma ofensa à moralidade. Na letra D, falácia de acidente. A conclusão ela é extraída de uma sucessão de acontecimentos. Então, um acontecimento circunstancial é tomado como a causa principal, como, por exemplo, na frase, depois do cometa houve uma epidemia. Logo, os cometas causam epidemias. Na letra E, falácia da ignorância. Então, ela consiste em desviar do assunto principal e defender outros aspectos não relevantes, como, por exemplo, diante das provas contra o acusado de corrupção, o discurso elaborado muda o foco e coloca a culpa nos seus opositores. E, por fim, temos aqui na letra F, né, a falácia de ambiguidade. Então, consiste nas ambiguidades da linguagem, com os muitos significados possíveis, na falta de clareza. Então, a dualidade se faz presente, então é um sentido duplo, como na situação a seguir. Então, nós temos aí uma imagem, né, de um diretor, onde ele pode estar lá fazendo um filme, filmando, né, e tem uma pessoa que está com a claquete na mão e tem outra pessoa que está cortando a árvore. Então, quando ele fala corta, então fica ali um sentido duplo. Pode ser o quê? Corta. Pode ser para cortar a árvore ou pode ser para bater a claquete, né? Que diz corta. Então, aí fica um sentido duplo. Por hoje é só, até a nossa próxima aula.